Nesse vídeo eu quero te explicar tudo sobre e-mail marketing para infoprodutos e como você pode aproveitar esse que, na minha visão, é um dos melhores canais de comunicação, um dos ativos mais valiosos que você pode ter dentro de um negócio, dentro de uma empresa, seja você prestador de serviço, infoprodutor, você que tem uma loja ou qualquer outra coisa, mas especificamente hoje a gente vai falar sobre infoprodutos, que é o meu core, basicamente por onde eu iniciei no mercado digital ali em meados de 16, 17, onde não vou dizer que tudo era mato, mas as coisas eram bem diferentes de como são hoje, e o e-mail marketing, dentro dessas mudanças, dentro desse upgrade que surgiu e amadurecimento, eu diria, do mercado digital, foi um dos que talvez menos tenha sofrido oscilações, principalmente porque não é um canal de comunicação que dependa pelo menos de algoritmo, onde a gente tenha que se adaptar ao que o mercado está fazendo. Claro que algumas leves mudanças aconteceram, como por exemplo a questão visual da comunicação, como por exemplo nem frequência, essas coisas, automações, essas coisas sempre foram basicamente as mesmas desde esses 8 anos que eu trabalho com o mercado digital. Mas algumas estratégias a gente vai testando e vai vendo que existe mais efetividade do que outras, e é basicamente sobre isso e mais algumas coisas, mais uns detalhes a mais que eu quero contar para você que trabalha com infoproduto, que é infoprodutor ou que presta serviço para algum expert, para algum influenciador. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago sempre conteúdos e tem aulas semanais também, toda quarta-feira às 15 horas, focada em te trazer materiais e estratégias de como você pode aproveitar da melhor forma a base de leads que você tem, sem precisar ficar investindo muito mais grana para poder já ter esse canal funcionando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa like não, like só no final para eu saber se você curtiu o vídeo, mas se inscreve aqui no canal, porque eu tenho feito conteúdos quase diários aqui para você. Mas vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui que vão me ajudar pelo menos a lembrar das maiores dúvidas que surgem até mim nas reuniões que eu faço com os possíveis clientes e clientes que acabam entrando na empresa, onde eu presto serviço de e-mail marketing para infoprodutores. E hoje o meu serviço é basicamente focado em 3 frentes, onde seriam 2 frentes, onde eu vendo consultoria para a pessoa e faço um acompanhamento, treino a equipe e tudo mais, ou, na verdade são 3 sim. Se não for a consultoria, eu tenho a gestão de e-mail marketing, onde eu entro com a minha equipe, com a minha agência, para poder prestar o serviço de e-mail marketing, e também tem a outra linha que a gente faz a implementação e deixa toda a máquina do e-mail marketing, a máquina de automações funcionando para você poder ter uma boa performance. Então, prestando esses 3 serviços, já trabalhando com uma porrada de gente no mercado, eu entendi alguns padrões e eu quero contar eles aqui para vocês. Primeira coisa é se o e-mail marketing ele é para você ou não, independente do nicho, do tamanho, do que você está fazendo. Então vamos lá. Já chegou muito cliente até mim que se questionava, por exemplo, se o investimento que ele tinha com a base era condizente com os benefícios que a base trazia para ele, ou se para o nicho dele funcionava melhor, ou se não funcionava, se ele deveria desistir, abrir mão da base de leads que ele tinha para poder focar em outro canal de comunicação, como seria, por exemplo, um WhatsApp da vida, como seria, por exemplo, focar em ligações, ou até mesmo deixar de lado pelo talvez trabalho que ele teria e ficar realmente focado na produção de conteúdo em redes sociais. Na minha visão, e trabalhando já com diversos nichos no sentido de personas mesmo, com pessoas já mais velhas, com pessoas um pouco mais novas, com pessoas de diferentes línguas, diferentes países, eu vejo que o e-mail marketing, dependendo do nicho, ele pode sim oscilar em relação a resultados. E não só resultados financeiros, porque o e-mail marketing por si só, ele tem uma capacidade de aumentar o faturamento entre 5% a 10%, quando fora da curva 15%. Então não vou ser maluco e te dizer aqui que o e-mail marketing ele vai representar 30%, 40% do seu faturamento, porque isso não é verdade. Ele vai ser um incremento, mas a depender da estratégia, a depender do funil que você roda, o e-mail marketing pode sim ser uma fonte bem boa e grande de faturamento para o seu negócio, batendo sim, passando de 20%. Mas essa não é a realidade para boa parte das pessoas e principalmente para boa parte dos funis que você vai montar. Por exemplo, se você tiver um funil de downsell e a comunicação for feita somente por e-mail,
é natural que, por e-mail e eu diria por WhatsApp, é natural que o e-mail representaria ali uns seus 30%, 40%. Mas em lançamento essa não é a realidade, levando em consideração que saem muitas vendas em lives, saem muitas vendas em WhatsApp, muitas vendas por time comercial, que hoje está cada vez ficando mais forte. Daqui a pouco vai ficar cada vez mais forte também o atendimento através dos agentes. Então, o e-mail marketing ele tende a ter essa representatividade em relação aos seus ganhos. De 10% seria o mais saudável. Até para justificar, por exemplo, o valor que você paga pelas pessoas que cuidam do seu e-mail marketing e para justificar o valor que você paga na sua plataforma. Porque já chegou expert, por exemplo, que faturava 2 milhões por mês, expert que tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, que falava que ele mesmo enviava muitas vezes o e-mail de uma forma um pouco mal cuidada e tudo mais, e falava que não tinha resultado e estava um pouco inseguro de dar um próximo passo e de fazer o investimento de ter uma pessoa ali por trás, de ter essa inteligência dentro do negócio dela. E é natural que quando você não faz um trabalho muito bom, o e-mail marketing tenda a não performar muito bem. Como é o caso de, por exemplo, você não ter uma boa abertura, você não ter uma tão boa taxa de clique, de você não ter um faturamento relevante, que represente uma boa fatia dentro da sua empresa, ou mesmo ter as coisas meio bagunçadas dentro do seu negócio. Então, é importante que haja essa pessoa por trás. Mas o fato é que, a depender da pessoa e do país, o e-mail marketing pode sim sofrer algumas oscilações em relação às métricas. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer mais sentido para um nicho ou para outro. Muito pelo contrário. Pelo e-mail marketing ele ter diversos outros benefícios que não diz respeito só à taxa de abertura, que não diz respeito só a cliques ou principalmente faturamento, faz com que todo mundo tenha que ter o e-mail marketing. Principalmente porque você gera dados. Você é um captador de informações na internet. Você tem ali os seus seguidores, você tem as pessoas que seguem o seu canal, o seu Instagram e tudo mais. Você tem as suas páginas, suas landing pages, seu site, onde você vai pedir informações para a pessoa entrar em contato com você, você vai fazer uma captação, você vai chamar pessoas que têm interesse no seu produto, na sua solução, no seu negócio. E quando acontece isso, você quer reconhecer as pessoas que têm mais potencial ou não, ou pelo menos saber quem são essas pessoas interessadas. E aí, nesse caso, você vai precisar pedir informações de uma pessoa. Normalmente, as informações que são pedidas são nome, e-mail e telefone. Mas, se você tivesse que pedir pelo menos uma informação, muito provavelmente as pessoas pediriam um e-mail, que é o que acontece. Ou quando você pode e deve pedir duas informações, é o e-mail e o telefone, que é o principal para que você consiga ter uma comunicação. O e-mail, o nome, ele é bom para você personificar a pessoa, conseguir usar isso em alguma variável dentro do e-mail, personalizar, eu diria, a comunicação do seu time comercial e tudo mais. Só que acaba que ela não é tão relevante porque só com o nome a gente não consegue encontrar a pessoa. Já o e-mail marketing ou até mesmo o telefone de WhatsApp são como se fossem RGs dentro do ecossistema do mercado digital, onde a pessoa não consegue basicamente fazer nada sem o e-mail ou o telefone, principalmente o e-mail. Hoje você não assina nada, você não compra nada na internet, você não faz nenhum cadastro que seja sem você ter um e-mail. E aí, naturalmente, quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma assinatura do Netflix, quando vai fazer uma compra na Amazon, quando vai ver se, por exemplo, sei lá, quando ela vai ver se chegou um boleto na conta dela, no e-mail dela, ela naturalmente vai ter uma porrada de pessoas mandando e-mail para ela. Algumas pessoas, elas usam os e-mails mais fictícios e acabam não consumindo o e-mail marketing de uma forma um pouco mais ativa, mas a verdade é que as pessoas elas abrem o e-mail independente da idade, independente do nicho e tudo mais. Então, o e-mail marketing é importante. Principalmente pelo que eu falei dos benefícios. Então, o benefício pode sim ser o faturamento, mas pode ter outros benefícios como você aparecer mais vezes de uma forma intencional para alguém da sua base. Então, você consegue fazer a metrificação de quantas pessoas abriram determinados e-mails, se a pessoa visitou determinada página ou não, justamente porque eu olho o e-mail marketing como a plataforma de e-mail principalmente, não como uma plataforma para disparo de campanhas, sim como uma centralização de dados de cada pessoa e que você sabe quem é cada pessoa. Então, se por um lado você olha o seguidor e você só vê números, curtidas, você só vê números e tudo mais,
na base de e-mails, você consegue saber o nome da pessoa, você consegue saber o que essa pessoa fez, você consegue saber quando ela foi criada na sua base. Então você tem o benefício principal, na minha visão, de ter os dados. Por isso que eu falo que a plataforma de e-mail é o cérebro do seu negócio e não só uma plataforma para disparos de campanha. Tem outros benefícios de aparecer mais vezes, tem o benefício dos dados, tem o benefício de você conseguir controlar a sua comunicação como um todo, tem o benefício do faturamento, o benefício principalmente de ter a consistência de mandar os e-mails. Então, tem uma coisa importante. Muitas pessoas falam, Lucas, eu tenho uma base de leads aqui e eu não tenho nada muito bem definido com ela. Não tenho uma estratégia bem definida e tudo mais. Então é natural que você não consiga colher esses benefícios logo no começo. Ter uma abertura legal, começar a fazer suas vendas e tudo mais, porque o e-mail marketing, ele é diferente, por exemplo, de uma rede social ou mesmo tráfego pago, não é um negócio que você vai fazer uma movimentação agora e ver um resultado absurdo. É como se fosse, se tem um navio, eu gosto de fazer a analogia, na verdade, entre um jet ski, que é como se fosse tráfego pago, você sobe um anúncio e muda tudo, você consegue botar ali, oscilar os seus investimentos e orçamento e tudo mais. Já no e-mail marketing, ele é como se fosse não um navio, porque navio é muito lento, mas como se fosse uma lancha. Você leva um pouquinho mais de tempo para poder fazer as curvas, para poder mudar a direção e tudo mais. Não é um jet ski, mas também não é um navio onde as coisas demoram absurdamente para você conseguir ver resultados. Tem uns benefícios, por exemplo, do e-mail marketing, onde você consegue melhorar a experiência da pessoa, você consegue conectar a comunicação do e-mail marketing com o seu WhatsApp, você consegue, por exemplo, fazer melhores contextualizações, downsell, upsell e aumentar, consequentemente, o seu faturamento. Então, tem uma porrada de benefício que, com certeza, se você não tem aplicado no seu negócio ou se ele não está estrategicamente implementado, você está deixando algumas oportunidades passarem simplesmente pela falta de conhecimento, talvez um pouco mais teórico, que é o que eu estou trazendo aqui, mas o conhecimento um pouco mais técnico de como fazer isso. Se esse é um dos seus desafios, tem um link aqui na descrição que eu vou fazer uma análise da sua comunicação por e-mail e aí vou trocar um papo contigo. Provavelmente vai ser eu ou alguma das pessoas da minha empresa, mas vale a pena você preencher aqui o link na descrição para a gente poder entender se você está aproveitando bem o seu e-mail marketing, como ele está sendo, se as configurações, o visual e tudo está bem redondo ou se tem alguma oportunidade de melhoria. Agora, se você não está fazendo nada, preenche também aqui que eu vou te dar o caminho das pedras para você poder já dar os primeiros passos. Mas o vídeo não é para isso. Então, benefícios é para você primeiro, é para você, é para qualquer nicho, é para qualquer persona. Existem uma porrada de benefícios, aumento o faturamento, aparecer cada vez mais para pessoas que você tem na sua base, aumentar a sua conexão, melhorar os seus upsells, downsells e tudo mais. Mas também tem o caminho, como você pode e deveria, na minha visão, fazer isso. Que são dois. Primeiro, a parte de automações e segundo, a parte de campanhas. Falando da parte de automações, é importante que se tenha automações básicas e específicas para cada projeto, para cada ponto de captação, para que você consiga aproveitar e receber melhor as pessoas que estão entrando na sua base, reconhecer as pessoas que têm um potencial, que são engajadas e principalmente ter automações ali para você poder fazer vendas de uma forma recorrente, não dependendo, por exemplo, de um time de atendimento ou um time comercial e tendo ali a sua plataforma de e-mail trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, quando você tem automações conectadas com a sua base de e-mails, naturalmente você vai conseguir ter o controle da sua comunicação aparecendo com a frequência que ela vai aparecer e naturalmente também conseguindo fazer com que o seu negócio, que a sua empresa consiga aumentar o faturamento. Se você é prestador de serviço, você precisa se atentar muito à qualidade dos leads que estão chegando para o seu negócio. Então, o e-mail marketing, eu digo que ele não é uma ferramenta, um setor da empresa, talvez, que ele fica trabalhando de forma isolada. Assim como nenhum setor deveria ser dentro de uma empresa, mas ele, mais do que qualquer outro, ele precisa estar muito conectado com gestão de tráfego, muito conectado com o copywriter, muito conectado com o estrategista, porque além dele gerar dados das pessoas que estão na base, ele bebe da copy que os copies escrevem e ele nutre de dados e feedbacks os gestores de tráfego e estrategistas para que eles tomem melhores decisões.
Por isso que é impossível você olhar para uma pessoa que cuida de e-mail marketing ou para uma área que cuida de e-mail marketing e não ver o real valor que tem essa área para o negócio como um todo no 360, onde você vai conseguir fazer uma comunicação mais omnichannel e vai conseguir trazer cada vez mais feedbacks específicos e personalizados para cada área. Também gosto de falar que, além do benefício que existe no e-mail marketing em si, tem o benefício de você saber todo o tracking e origem de cada pessoa. Então isso vai fazer com que você consiga não só entender de onde está vindo cada pessoa, que isso a galera fazia muito pelo Google Analytics e algumas pessoas ainda fazem, e-commerce funciona muito bem, só que quando a gente consegue centralizar o traqueamento, o rastreamento de cada pessoa, seja a origem que essa pessoa teve na nossa base, seja a origem que essa pessoa teve na nossa compra, a gente consegue fazer personalizações muito mais específicas, muito mais efetivas na minha visão. Então, quando é possível armazenar essas informações, e normalmente é 90% de eficácia de armazenar dentro da sua base de e-mails, isso beneficia muito o gestor de tráfego, porque ele vai sabendo a qualidade do lead que chega, por onde chega, e o estrategista para melhor tomada de decisão. Então, falamos aqui sobre se é para você, qual é o tipo de negócio que funciona, o nicho, o faturamento que a empresa deve esperar, que é de 5% a 10%, 15% quando fora da curva, os benefícios e os caminhos. Falei de automações, e aí por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, é um dos talvez mais importantes pontos desse vídeo, é a parte de montar uma estratégia para manter a comunicação com esse lead de forma frequente. Tem uma última dica que eu vou dar aqui no final também, mas antes disso, é impossível a gente falar sobre base de leads, sobre automação, sobre e-mail marketing, se não tivermos uma estratégia muito bem definida para que esses leads eles sejam comunicados e para que principalmente a gente apareça para eles de uma forma consistente. Por quê? Dá para automatizar todo o processo e é importante que você consiga automatizar. Mas é natural também que você consiga aparecer para essas pessoas que muitas vezes não vão estar dentro de uma automação, ou que muitas vezes vão estar dentro de uma automação, mas precisam de mais conteúdo, precisam de mais aumentar a sua percepção em relação ao expert, em relação à solução, que precisa criar mais confiança. E aí pode ser por N formas de se mandar um e-mail, de prova social, pode ser contando uma história, pode ser trazendo um pouco do seu dia a dia, trazendo algumas dicas, fazendo com que a pessoa tenha pequenos ganhos dentro dos seus e-mails e que naturalmente vai fazer com que no processo da comunicação ela vá aproximando-se de você, aproximando-se da sua comunicação, te dando mais confiança e, junto com outros canais de comunicação, que é o caso do YouTube da vida ou um Instagram, fazendo com que ela vá entrando cada vez mais no seu mundo e aumentando a sua percepção de valor, porque se você gera valor não sendo aquele vendedor chato de a pessoa chegou na sua base de e-mails e aí você fica vendendo, até a pessoa se descadastrar, essa não é uma das melhores atitudes que você pode ter para vender um infoproduto, diria uma comunidade ou qualquer solução que você tenha na sua empresa. Você precisa ir criando conexão, ir mandando e-mails de nutrição e tendo uma estratégia de uma forma frequente para que você consiga aumentar o nível de consciência dessa pessoa e, consequentemente, vender, certo? Então, isso vai aumentar até a efetividade dos outros canais de comunicação que você tenha, porque o e-mail em si, ele pode aumentar o seu faturamento, mas muitas vezes as vendas elas vão saindo por outros canais de comunicação e o e-mail marketing ele é a base para ajudar com que os outros canais convertam, né? Teve um lançamento, por exemplo, que a gente fez mais ou menos ali, foi 1 milhão de reais em um mês e o e-mail marketing ele teve mais ou menos um faturamento de 70 mil. Foi 70? Talvez tenha sido 70. Só que quando a gente foi fazer a logística reversa do impacto do e-mail marketing ao longo do tempo e principalmente das pessoas que já estavam na base e decidiram comprar, a gente viu que foi um faturamento de mais ou menos 230 mil reais, que foi de forma indireta, porque as pessoas consumiam a nossa newsletter entre um lançamento e outro, as pessoas vieram de outro produto, de outra isca e tudo mais, e acabaram tomando a decisão de compra, mesmo
mesmo não participando do lançamento atual. Então o e-mail marketing ele tem uma efetividade absurda. E por último, mas não menos importante, a dica extra que eu ia dar para você nesse vídeo. E se você já gostou até aqui, deixa seu like, porque isso é muito importante para eu saber se esse conteúdo faz sentido ou não para minha audiência. E principalmente, não esquece de se inscrever no canal aqui para a gente poder bater a meta de 5 mil seguidores até o final desse ano, que para mim é uma meta pessoal e profissional também ao mesmo tempo, mas que vai me ajudar com a sua participação. Então se inscreve aí no canal. A última dica é para que você consiga, por meio de automações e dados, na minha visão, fazer uma boa curadoria e conseguir melhorar a sua comunicação com os leads através de inteligência artificial. Esse, na minha visão, é um dos grandes futuros da comunicação por e-mail, onde a gente não vai ficar personalizando as comunicações por grupos e blocos. Então, vamos, por exemplo, mandar o e-mail para pessoas que são do lançamento X, ou do lançamento Y, ou que compraram a comunidade Academia do E-mail, e as pessoas que vieram pelo webinar de como montar webinars. Então, a gente consiga, através de inteligência artificial, personalizar cada e-mail. E isso está ficando cada vez mais palpável. Antes era uma solução que você tinha que fazer um pouco mais aberta, com N8N, com Make da vida e tudo mais. Hoje as plataformas, e de forma muito curiosa, eu fiz um vídeo sobre o futuro do e-mail marketing, eu vou deixar o card aqui em cima no vídeo, onde logo depois de eu fazer esse vídeo, uma semana depois, algumas plataformas lançaram, não foi por minha culpa, não vou ser hipócrita de falar isso, mas depois que eu lancei essas previsões, algumas plataformas elas lançaram os seus updates e começaram a adicionar áreas de inteligência artificial dentro das suas ferramentas. E hoje, por exemplo, o ActiveCampaign está com uma solução muito maneira de inteligência artificial e que, na minha visão, ela está muito à frente de outras plataformas, como é o caso de... Não vou falar o caso de outras plataformas, não. Mas o ActiveCampaign ele está bem evoluído no que diz respeito à inteligência artificial para sua comunicação personalizada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. No final desse vídeo eu vou deixar dois vídeos para você poder assistir. Um deles é o futuro sobre e-mail marketing e o outro é um que provavelmente vai combinar com o seu momento de desafios de mercado. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e valeu!